louvado. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu falei para o Lucas, se tu é a capa da gaita, então eu sou a gaita. Eu vou tentar me espichar. Queridos, eu fiquei atentando o tempo inteiro para o que o Senhor estava falando. E para que cumpra-se Apocalipse, que foi lido aqui, e que a gente entre lá naquela cidade maravilhosa, nós vamos ter que aprender a receber milagre primeiro na terra, cumprir nossos dias na terra para depois entrar lá. E o Senhor me deu um texto, eu venho pregando, eu acho que terceira ou quarta vez esse texto ultimamente, não consigo sair dele. Vai lá em 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 6 e 7, para a gente pegar um retalho da história de Israel e tirar pelo menos uma pequena fórmula de como a gente toma posse de algumas vitórias na nossa vida. Para algumas pessoas, talvez todos esses sinais que a gente faz dentro da igreja é sinal de fraqueza. Só que para estes tem uma resposta. O Senhor disse: na tua fraqueza eu te fortaleço. Então, atente para 10 e 6 e 7 de primeiro livro de Samuel, que diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Sinta olhando para esta palavra, porque esta palavra é a palavra do Senhor, ela tem um poder grandioso. Aqui, uma fala do homem de Deus para que ele acabara de derramar azeite na cabeça e levantar nada mais e nada menos como o primeiro rei de Israel. E como Deus gosta de pegar a contramão da história de uma pessoa para transformar a vida dela numa outra pessoa. Esse moço, ele é um exemplo de como receber uma bênção quando nem se está esperando, nem se está pedindo. Se nós formos olhar nos textos que antecedem, a partir do 7:7 desse mesmo livro, 7 e 7, nós vamos ver um Israel aflito, porque filisteus resolveram atacar o povo de Israel, resolveram invadir Israel e tomar seus despojos, mas eles clamam ao homem de Deus, e o homem de Deus vai ao sacrifício, orar a Deus e interceder a Deus. E a Bíblia diz que enquanto o homem sacrificava, e esse homem era Samuel, os filisteus atacaram. Só que a Bíblia diz que naquele dia, Deus trovejou fortemente durante todo o dia no arraial. E foi grande a vitória de Israel. E os filisteus correram, fugiram, mas Israel foi atrás e venceu, e nunca mais filisteu voltou ao arraial de Israel, nunca mais. E aí eles se alegraram, ficaram felizes, como nós que às vezes pleiteamos pequenas coisas diante de Deus e dizemos: Senhor, me ajuda, se tu me ajudar eu faço isso, faço aquilo, e Deus nos ajuda, e logo ali na frente a gente esquece. Israel estava feliz naquele dia, e passaram-se os dias, e Israel abrandou, acalmou. Passaram-se os tempos, e no verso 8, no capítulo 8, verso 1, a gente vê que o homem de Deus agora envelhece, seus olhos escurecem, e ele fica cansado, porque ele tinha uma rotina de todo ano sair nas vilas, ir lá julgar o povo e abençoar o povo, sacrificando por eles. Mas agora ele estava cansado, ele já não conseguia fazer mais isso, ele ficava só na sua cidade. E aí ele levantou 2 dos seus filhos. A Bíblia diz que ele levantou Joel
e Abiás, 2 filhos que ele tinha, e disse: meus filhos, vocês vão julgar para mim. As coisas do sacrifício, do sacerdócio, deixa comigo. Vocês vão julgar. Mas diz a Bíblia que os 2 não fizeram certo diante de Deus. Subiu aos seus corações coisas erradas, e não achou graça diante de Deus, e muito menos do povo. E a Bíblia diz que o povo voltou ao homem de Deus e disse: dá-nos um rei. E Samuel ficou triste, e Samuel não gostou, e Samuel foi falar com Deus, e falando com Deus, Deus fala a seguinte frase: Samuel, ouve a voz desse povo, e tudo quanto ele disser, pois não te rejeitou a ti, mas antes rejeitou a mim, não querendo que eu reine sobre eles. E isso abrandou Samuel. E Samuel volta para Ramá, sua casa, onde ele morava, aonde lá ele exercia 3 ministérios sobre a sua cabeça. Lá ele volta, e ele volta a fazer tudo o que estava preparado e designado para ele fazer, que era a preparação para levantar um rei. A primeira vez que seria levantado um rei dentre o povo de Israel. Mas a Bíblia fala, e isso me soa aos ouvidos como passos que Deus prepara para abençoar alguém, que havia um homem honrado de uma tribo pequena, chamado Benjamim, um cara chamado Quis, e eu vejo que ele é honrado, porque aparece o nome do pai dele, do avô dele, e sempre quando aparece toda a linhagem dele, é porque ele é um homem honrado. E ele tinha um filho, chamado Saul, e fugiu 2 jumentas desse pai, e ele chama o filho e diz: meu filho, vai à procura das jumentas do teu pai, e acha-as para teu pai. E esse jovem, bonito, que se sobressaía do ombro para cima sobre todos os seus, sai com um moço e vai à procura. Sai da sua vila e vai à procura, e sai caminhando, distanciando-se da casa do seu pai e aproximando-se do monte de Deus. Sem querer, sem saber, ele vai chegando próximo a Ramá, aonde estava o homem de Deus, porque Deus já estava o guiando, porque Deus já havia o escolhido. Sabe o que eu quero dizer para você? Que às vezes você traçou um plano para você. Você definiu suas metas, você apresentou: Deus, eu vou fazer isso, 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 e em troca eu vou receber isso, isso, e o Senhor está escrevendo uma outra história. O Senhor está maquinando uma outra coisa para você. De certo que será bênção, por certo, será uma bênção, mas talvez vai te surpreender. Amém? Esse moço vai. Chegou num ponto que ele parou, olhou para o seu acompanhante e disse: olha, melhor nós voltar, porque há de ser que meu pai ficará mais preocupado conosco do que com as 2 jumentas. E o moço lembrou e disse: sabe de uma coisa? Eu ouvi dizer que aqui por essa região onde nós estamos, tem um homem de Deus, um profeta. Em uma outra versão diz vidente, que é a mesma coisa, um profeta. Vamos até ele e ele nos dirá qual caminho a seguir. E aí vem as nossas dúvidas, como o testemunho da irmã. Tinha tudo para dar certo, mas a gente lembra: bom, mas a gente já falhou tanto, já aconteceu tanta coisa errada conosco, pode ser que dê errado de novo. Então Saul diz assim: não podemos chegar diante do homem de Deus com as mãos vazias. Nós não temos mais pão no alforje, não temos mais nada. O que nós vamos levar para o homem de Deus? Porque isso é uma premissa de todo aquele que crê no Senhor. Nunca chegar na casa do Senhor de mãos vazias. Sempre trazer alguém para aqui apresentar o Senhor. Sempre trazer alguma coisa para aqui apresentar o Senhor. Sempre vir de boa vontade, de bom grado, entendendo que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Mas o moço, surpreendentemente, disse assim: meu senhor, eu guardei 1/4 de ciclo de prata. Eu guardei 3 gramas de prata comigo. Há de ser que vamos lá, vamos dar esta prata para o homem, e ele vai nos dizer qual caminho a seguir. E Saul achou bom esse negócio, e disse: vamos. E foram, e caminharam, acharam moças tirando água, e perguntaram: o homem de Deus está na cidade? E elas disseram: está aí sim, e vai subir ao alto do monte para sacrificar. Apressa-te para encontrar com ele. Só que um dia antes o Senhor já havia revelado a Samuel e disse: vai vir um da tribo de Benjamim, um moço bonito, vá de encontro a ele, porque ele vai te procurar. E quando aqueles dois entram no meio da cidade, Samuel sai ao encontro. E saindo ao encontro, eles não o reconhecem. E ainda perguntam: ei, onde fica a casa do profeta, para que possamos ir ter com ele? E ele disse: muito prazer, sou eu, pode vir. Vamos subir ao monte e vamos, que lá você ceará comigo. Vamos ao sacrifício junto, você dormirá lá comigo. E amanhã de manhã, na primeira hora, eu direi tudo o que o teu coração precisa saber. Você está entendendo, crente? Os caminhos que Deus faz para dar-nos as nossas respostas. A Bíblia diz que o moço sobe juntamente com seu servo e vai, e chega lá, tem um cenáculo pronto, preparado. Tinha 30 anciões preparados, porque a ocasião era especial. Haveria de ser ungido ali um rei. A Bíblia diz que estava tudo preparado, tinha comida, tinha gente para servir a comida. E o homem de Deus chama Saul para perto dele. E ao chamar, chama também o cozinheiro e diz: prepara aquela comida que eu mandei separar e serve para ele. Até comida preparada especial para você o Senhor tem no caminho. Especial. Isso é por fé, crente. Isso é fé. Essas coisas acontecem para quem crê. Por muito tempo eu fiquei administrando o meu tempo e as minhas coisas, crendo que tudo que eu pudesse comprar, pagar e adquirir, seria exatamente aquilo que eu poderia ter. Mas depois que eu conheci o Senhor, eu entendi que tudo que eu posso conquistar, isso também posso perder. Mas tudo aquilo que o Senhor me dá, isso ninguém pode tirar. Amém? Vamos seguir a história. Agora nós tínhamos um cenário pronto, um homem pronto, diante de anciões, provas, tinha tudo um cenário pronto. Passam, jantam junto, fazem o sacrifício junto. No dia seguinte, a Bíblia diz que levantam cedo e descem, vão para um lugarzinho mais distante. Ele, o homem de Deus, Saul e o servo. Só que o Senhor disse, o homem de Deus diz assim para o Saul: manda teu moço ir um pouco mais adiante, que nós temos que ficar só nós dois. Deus vai te chamar para uma intimidade. Tua mulher não vai fazer parte dessa conversa, ou teu marido não vai fazer parte dessa conversa. Vai ser um tete a tete contigo que o Senhor vai ter. Vai ser um particular contigo para responder as tuas questões. A Bíblia diz que o homem de Deus, em vez de falar, me tira uma botija de óleo santo e derrama sobre a cabeça do moço. E aí começa revelações importantes. Aí começa a dizer assim: agora tu vai, e ao ir, quando saíres de perto de mim, tu vai encontrar 2 homens, junto a um sepulcro de Raquel, que tem ali no vilarejo, e eles vão te dizer exatamente isso. Teu pai está preocupado contigo e não com as jumentas, volta.
Isto significando para nós outros aqui, que às vezes, quando tudo está encaminhando para um milagre acontecer, vem alguém e vai proferir exatamente as palavras que um dia você já disse, como se fosse um profeta, dizendo a verdade, porém, para você sair do caminho e retornar, mas não era para retornar. O profeta disse, segue adiante, porque mais adiante tu vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens estão subindo a casa de Deus a Betel, vão levando 3 cabritos, vão levando 3 pães e vão levando um odre de vinho. Eles vão parar e não vão te falar nada. Eles vão te dar 2 pães, um para ti e um para o moço. Pega, agradece e segue. Estava dizendo que na nossa jornada, antes de receber nossa bênção definitiva, mesmo que nós chegamos para o Senhor e diz, Senhor, eu não tenho nada, meu alforje já não tem mais pão, eu estou em tremenda necessidade, não tem problema, o Senhor providencia o pão para a jornada. O Senhor traz a providência. Eles iam sacrificar e o pão era abençoado. Deram o pão e foram embora, nada falaram. Aí segue, ele diz assim, terceiro momento, você vai chegar num lugarzinho especial, onde você vai achar um rancho de profetas. Este rancho de profetas, sairão muitos moços ao encontro de vocês, e eles virão ao teu encontro com saltérios, tamborins, flautas, harpas, e eles virão profetizando, e tu profetizarás junto com eles. Sabe o que estava dizendo? Que um pouquinho antes de receber a bênção, nós temos que adorar, louvar, cantar na prova. Nós temos que ter saltérios na mão, nós temos que ter adufes, harpas, nós temos que cantar ao Senhor, e cantando nós vamos espantar nossos males, e nós profetizaremos bênçãos para os outros e bênçãos para nós, e seremos abençoados. Aí ele culmina com aquilo que eu falei, e aí sim, o Espírito de Deus vai se apoderar de ti, e aí tu serás mudado numa outra criatura, num outro homem, numa outra mulher, e aí sim, tudo que vier à tua mão, tu pode fazer, porque Deus é contigo. O que me chama a atenção, querido, é que é fácil estar bem na vida e falar de prova dos outros. É fácil nós dizer, estamos orando por A e B. Nada fácil é estar na pele deles. Não é nada fácil estar num hospital, como eu já estive, amarrado na caminha, catéter enfiado, drenado até tudo, respirando por aparelho. E tudo que eu podia e conseguia ver era para onde os meus olhos corriam. Uma parede, um teto e outra parede, e um pouquinho assim para a porta. Esperando que alguém entrasse ali, esperando que alguém dissesse assim, ei, vou tirar esses canos das tuas narinas, vou te desatar a mão. Tudo que eu esperava era isso, mas vinha uma médica, vinha um auxiliar de médica, vinha uma enfermeira, vinha outro, vinha coletar sangue, vinha tudo, mas ninguém vinha me dizer que eu estava bem, ninguém vinha me dizer que eu estava curado. Isso é que dói, essa espera é dolorida. Aleluia. Mas é com paciência que se recebe as bênçãos. É com paciência que vem. E quando vem, o Senhor vem como chuva seródia. Ele vem lavando a nossa alma. E Ele vem nos transformando em outras pessoas. Pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O que nos falta é nos aproximar desse Deus pelo seu Espírito. O que nos falta é ser sensíveis. Quando nós precisamos de sensibilidade, o Senhor se aproxima de nós por uma situação. Ele cria um cenário. E se a gente entender o cenário, a gente põe a mão na bênção. Se a gente não entender o cenário, era 40 dias para ficar no deserto.
A história narra. A gente fica 400 anos na prova. Andando ao redor, andando ao redor, andando ao redor. Porque a gente não está entendendo o mistério de Deus para nós. Se nós entender, a gente vence mais rápido, a gente passa mais rápido e a gente toma posse das bênçãos que Deus nos tem preparado. Deus não preparou o cristão, filhos seus, para sofrimento. Antes os criou e os preparou para que pudessem ser abençoadores. Por isso que ele disse: levanta a mão santa e abençoa. Mão santa. Eu vi nessa passagem, eu vi nesse texto, um Deus trabalhando um cenário todo para pegar um moço, que em outro texto, em outra passagem diz que não queria, que até se escondeu na bagagem quando falaram que o profeta estava atrás dele para ungí-lo. Se escondeu, ele não queria. Mas Deus preparou um cenário, 2 jumentas. E um pai vai atrás, e ele foi atrás para ser o ungido rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Você já parou para pensar que essa sua luta, essa sua prova, esse seu rodear e nunca concretizar coisas grandes, pode ser que é Deus trabalhando para te entregar coisas grandes que tu nunca ousou pensar? Deus trabalha assim, meu irmão. Deus trabalha assim, minha irmã. Põe de pé em nome de Jesus, porque eu já acabei. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para ti que sem o Espírito Santo de Deus na vida não é possível entender esse mistério. Sem o Espírito Santo de Deus é impossível nós receber essas bênçãos declaradas e reveladas para a nossa vida. Nós ficamos céticos, achando bonito as palavras, mas não sentindo-as. Elas não têm efeito, elas não penetram, elas não entram, portanto, nunca transformam. E o Senhor diz que tem uma palavra que é apta para discernir a alma e o espírito. Ela entra nas junções mais especiais, nas divisões mais secretas do nosso íntimo. É lá que ela entra, e quando ela entra, regada pela unção do Espírito Santo, ela vem transformando, ela vem liberando nós de todos os grilhões que nos apertam, nossa falta de fé, nossas dúvidas, nossa falta de perseverança, nossa falta de confiança. Ele vem suprindo tudo isso, e tudo isso vira a nosso favor, e aí nós começamos a ver o milagre. Bom é quando a gente vê o milagre de longe, e a gente começa a sentir o cheiro dele chegando. E a gente começa a dizer assim: meu Deus, tem uma coisa estranha e boa se aproximando, Sérgio. Eu quero tomar posse disso. Senhor, que derrame isso sobre mim. Que venha isso sobre a minha casa. Para você que ouviu esta palavra, porque eu vou também encerrar. Eu quero pedir para você que você entre nessa palavra, que você mergulhe nessa graça e que você peça a Deus que essa unção do Espírito possa te contaminar, te contagiar, porque é ela que vai te dar as respostas para te seguir no caminho, e vai inclusive dizer para qual caminho seguir. Nesse moço era: ouve e segue, pega o pão e segue, vai ao rancho e chega lá, canta, adora e profetiza, porque eu vou te encher. Para esse moço era isso, talvez para você seja outra coisa, não importa, o importa é entender e receber em nome de Jesus. Para somente esses, eu vou ousar chamar você na frente. Eles vão se preparar ali para cantar, enquanto eles embalam nós com música, porque faz parte. Eu quero chamar você para frente. Para esses, orado pela campanha foi, mas para esses que estão esperando há um tempo, que inclusive receberam de Deus promessas e que querem tomar posse dessas promessas, te move do teu lugar e se chega à frente, porque o Senhor não é Deus de engano. Se Ele falou, Ele está no negócio. Eu creio, eu creio.
Eu creio que Deus fez promessa para muita gente aqui. E eu creio que tem muita gente, presbítero, que está dizendo assim: mas faz tanto tempo. Tempo para nós é um problema. Tempo para Deus é solução de tudo. Eu dizia: estou velho para ir para a obra, não dá mais. Passou o tempo, há um regulamento, há um estatuto. Só jovens são separados e ordenados. Só que Deus não estava nem aí para o meu tempo. Ele escreveu uma história: moveu eu do meu lugar, trouxe para cá, trouxe gente para cá, homens de Deus, para mover as coisas. E Ele fez o que tem que fazer e vai continuar fazendo. Tem mais gente, mas eu vou orar, não vou. Que benção, que benção. Tem mais gente. Glória, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. É guerra, é guerra, é guerra espiritual. Tudo aquilo que sonhei para ti. Aleluia, Jesus. Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tem alguém aqui que quer se transformar numa nova pessoa? Porque um novo tempo chegou. A palavra é profética. A palavra é de bênção e não de maldição. A palavra é de transformação em nova criatura. É uma palavra que vai dizer e soar no teu coração por dias, dizendo: eu vim e me apresentei para ti, para te mudar completamente. Tem alguém que quer ser mudado completamente hoje e que pode levantar sua mão e dizer: eu? Não esqueça que tem um céu de glória nos esperando e que nós temos que vencer na terra e ser abençoados na terra. Pai poderoso e soberano, tantos filhos, Pai, na tua presença, todos debaixo de promessa, Senhor, e a tua palavra é infalível, Senhor. Ela veio para libertar, perdoar pecados, mas ela vem, Senhor, abençoando, Senhor, revestindo e mudando, Senhor, completamente nossas estruturas, Pai, para usar nas tuas mãos, Senhor. Eis aqui um celeiro, Pai, de vidas, Pai, que precisam ser cheias do teu poder e transformadas pelo teu Espírito para serem usadas por ti, Senhor. Deus, escreve novas histórias aqui nesse lugar, Senhor, dessas vidas que se apresentam diante do teu altar, Senhor. Os ministros, Pai, estão, Senhor, abençoando, colocando mãos santas sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que hoje seja um marco, Senhor. Que hoje seja, Senhor, o selar do teu Espírito, Senhor, a unção santa descendo sobre suas vidas, Senhor, para que histórias novas sejam escritas, Pai, e que a bênção do Altíssimo, Senhor, possa se manifestar dia após dia, Senhor, em suas vidas, em suas chamadas, Senhor, em suas famílias, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu os abençoo para a glória de Deus. Amém e amém.